Então a gente verifica que, na verdade, houve uma grande preocupação aqui com a Justiça do Trabalho, a Era Vargas aqui no meio, né? Muito responsável por esse desenvolvimento, por essa transformação, e depois uma estagnação. Então a gente tem que lembrar o que o Bezerra Leite fala em lacunas ontológicas, axiológicas do processo de trabalho, é exatamente isso. Houve uma lacuna aqui. As normas processuais trabalhistas, elas estão totalmente defasadas, elas estão paradas no tempo e no espaço. Porque ninguém se dispõe, porque, gente, um projeto de lei, ele não é simplesmente fazer um projeto e mandar, existe todo um trabalho do projeto de lei. E para ter esse trabalho tem que ter uma disposição, né? Tem que haver um engajamento, e não tem. Não é um de nós apresenta uma proposta que é encampada por um congressista e então, finalmente, não é assim. Então, por isso é que a coisa não parou ali, e a gente tem que lembrar. Esses estudos aqui não podem passar ao largo do processo trabalhista, essas reformas aqui não podem passar ao largo do processo trabalhista. Afinal de contas, o processo de trabalho, ele, embora a posição majoritária reconheça a sua autonomia frente ao processo civil, essa mesma posição reconhece que o processo de trabalho sujeita-se a uma mesma teoria geral. Ou seja, a estrutura é a mesma. É como se... Eu gosto de fazer uma associação. É como se a gente estivesse falando de um prédio. Um prédio que tem as tubulações, né, o sistema de tubulação, o sistema de esgoto, e os apartamentos da frente são os do processo civil. Os de fundos, os do processo de trabalho. O apartamento da frente, quando ele é reformado dentro do apartamento, ele só vai influenciar aquele apartamento. Mas, quando a reforma do apartamento não é do apartamento, é do edifício, quando começa a trocar tubulação, é uma reforma estrutural, vai também repercutir no apartamento de fundos. Mesmo que o da frente esteja todo arrumado e o dos fundos esteja todo cacarecado. É a mesma coisa. É a gente saber se uma reforma vai atingir o processo de trabalho ou não. A gente tem que saber se a reforma é no apartamento ou se a reforma é no prédio. Se for no prédio, o processo de trabalho também vai ter repercussão. Se for no apartamento, não. Vai ser só no apartamento do processo civil. Se for uma reforma, por exemplo, algumas coisas nossas, o apartamento do processo de trabalho é mais antigo, é mais cacarecado, mas algumas coisas são mais práticas que o do processo civil. Que até deu uma passada lá e falei assim, você sabe o que é cacarecado, mas sabe o que funciona? Eu acho que eu vou colocar uma instalação dessa lá no meu apartamento, mais moderno, né, com outra visão, outra perspectiva, mas vou colocar no meu apartamento. Olha o depósito recursal que estão querendo colocar lá. Olha a reforma da execução deles agora. Como é que está? Até muito parecida com a nossa. Não é? Agora eles acharam, outro dia eu estava num congresso e estava todo mundo achando assim, muito novidade, uma novidade tão grande que agora, olha só, gente, a impugnação, a execução, tem que apresentar o valor. Quando você impugna o valor que você acha que não é o correto, você tem que especificar, olha que novidade. Aí a gente vai falar assim, verdade? Trabalhista, já fazia isso há muito tempo. Eles agora estão querendo cortar os recursos de decisões interlocutórias. Para a gente isso é novidade? Não. Eles fizeram o procedimento dos juizados especiais, mais célere, para causas de menor valor. A gente já tinha procedimento diferenciado para causa de menor valor desde 1970. Na verdade, a trabalhista já tinha um procedimento mais célere e em 70 já tinha ação de alçada. Depois o sumário em 2000. Nosso sumaríssimo, né? Em 2000. Então, ou seja, a gente tem, o processo de trabalho tem muitas virtudes. Por quê?
Por que o processo de trabalho tem virtudes? O processo de trabalho, ele sempre se preocupou com a efetividade, nunca se preocupou com a forma. E o processo civil agora está se tocando que ele precisa se preocupar com a efetividade. Então está ficando parecido. Eu brinco, faço uma brincadeira em sala de aula, que é uma brincadeira, só para vocês terem uma referência, que é o seguinte. O processo civil era como se fosse aquela pessoa que só sai de casa de smoking. Então, aquele camarada que ele vai, a pessoa chama ele e fala assim, vamos à praia? Não, a praia eu só vou se for de smoking. Então, ele só andava todo fatiatado. O processo do trabalho, ele já era todo desleixado. Então, ele só andava de sunga. Tudo bem, para ir à praia estava adequado. Mas para ir a um casamento, aparecer ele lá de sunga. Aí não entrava, era criticado, não é? O processo civil aprendeu que ele não pode ir de smoking para a praia, senão ele chega lá e vai derreter, vai passar mal. Né? Ele tem que usar a vestimenta adequada para ele poder curtir a praia, senão ele não vai poder conseguir curtir. Então ele aprendeu que ele tem que usar a sunga para ir à praia, ele aprendeu que para uma reuniãozinha ele não precisa de smoking também, não vai de sunga, mas vai com uma roupa mais social, mais descolada. Mas o processo do trabalho também aprendeu. O processo de trabalho aprendeu também com o desenvolvimento do processo, com a comunicação, né, com essa alteração estrutural. O processo de trabalho, ele também aprendeu que ele não pode ir de sunga para um casamento, não é? Então, o processo de trabalho, ele também, se a gente pegar livros mais antigos de processo de trabalho, é uma coisa. A gente vai ter um ataque quando a gente for ler. E isso é o problema do livro de instituições. Porque os escritos do Délio Maranhão são escritos antigos, à época em que só podia vestir sunga. Veio para todo lugar de sunga. O negócio é aparecer. Então, hoje já se aprendeu que não, tem que colocar uma outra roupa. O que não pode ocorrer, e o que às vezes me dá essa sensação, é que o processo de trabalho ficou tão animado com essa história de que ele aprendeu que ele não vai de sunga em todos os lugares, que agora ele gostou da história de vestir smoking. E agora ele está desfilando de smoking. E o processo civil, não. O processo civil já está sabendo onde usar as roupas. Então, o que não pode acontecer é essa inversão.